Olá, tudo bem? Hoje nós vamos resolver um problema, né? Que envolve equações diferenciais, né? E as aplicações delas. Né? Essa área é uma área de muita aplicação de tudo aquilo que a gente vê em cálculo lá, de derivada, integração, né? Parte gráfica, né? Todo esse conhecimento a gente vai começar a aplicar aqui nas ciências das exatas, né? Ou mesmo economia e outras áreas, né? Então, o problema hoje envolve a datação do carbono, né? Em que o teste do carbono, né? Ele é feito para você medir quanto tempo já tem determinado objeto arqueológico, né? Aqui tem um exemplo, né? Que ele usa para contextualizar o problema, né? Eu vou ler aqui para vocês visualizarem melhor. O teste do carbono é utilizado com frequência para determinar a idade de um fóssil. Por exemplo, o crânio de um humanoide foi encontrado em uma caverna na África do Sul, junto com os restos de uma fogueira. Os arqueólogos acreditam que o crânio tem a mesma idade da fogueira. Determina-se que somente 2% da quantidade original do carbono 14 restam na madeira queimada. Estime a idade do crânio se a meia-vida do carbono 14 é mais ou menos 5.600 anos. Considere que a taxa de decaimento de uma substância radioativa é proporcional à quantidade da substância presente. A meia-vida de uma substância radioativa é o tempo gasto para que metade da substância se desintegre. Então, é esse o problema, né? Como vocês viram, né? Eles usam o carbono 14 para descobrir a idade de um crânio lá, que nem de humano é, né? Ele chama até de humanoide, ou seja, antigo pra caramba. Como você vai medir isso? É utilizando o carbono 14, porque ele nunca desaparece do, dos objetos orgânicos, né? Ele nunca desaparece, né? Ele vai ter sempre um pouco, pode tender a zero, mas ele nunca zera, ou seja, você pode usar isso para medir milhares de anos, né? É uma ferramenta interessantíssima. E para descobrir isso, você precisa assumir, ele pede lá, determina-se que somente 2% da quantidade original do carbono restam na madeira queimada. Ele quer saber quantos anos já tem essa madeira, né? Que ele assume, né? Que tem a mesma idade do crânio. Né? Isso já entra na parte das hipóteses. Né? Para a gente resolver o problema, né, a gente já coloca isso na parte das hipóteses iniciais. Né? A gente tem que assumir certas hipóteses para prosseguir no problema. Né? E nas hipóteses iniciais. Ou seja, o crânio tem que ter a mesma idade da fogueira. Né? A taxa de decaimento de uma substância radioativa é proporcional à quantidade da substância presente. Né? Ou seja, como a variação, como varia essa quantidade de substância, né? A variação dela tem a ver com quanto de substância está presente, tá bom? Isso vai ficar mais claro quando for montada a equação diferencial, né? Mas é como se fosse como se o ângulo da tangente que corta o gráfico tem uma relação com o próprio gráfico, né? Vamos supor, tem y, que é a função fx, né? Eu vou chamar de y. O ângulo desse y, né? Ele é igual ao y, né? Claro que usando uma constante aí para ter essa igualdade, né? Basicamente seria isso, né? E isso vai ser importante para a gente resolver o exercício, né? Talvez a parte mais desafiadora, chegar na equação diferencial que modela o problema. Ok? Então, essas são as condições ou hipóteses iniciais. Ok. Então, vamos ao segundo passo, né? Que é deixar o problema com uma forma diferencial, né? Aí eu tem até um texto aqui que a gente escreveu aqui para ambientar no problema, que é justamente o que eu falei, né?
Ó, como apresentado nas hipóteses iniciais, a taxa deve ser proporcional à quantidade de substância presente, ou seja, a derivada dN dt da função nt, né, deve ser proporcional a essa função na equação diferencial. Ou seja, esse n em função de t é justamente o número de átomos, né? E o dN sobre dt é a derivada, né, que é o ângulo. Né? Pensando graficamente, é o ângulo. Né? Eu falo dessa forma mais gráfica para conseguir entender melhor, visualizar melhor. Né? E claro, para que ocorra a igualdade, multiplica-se n, que é a função, por uma constante k. Né? Porque a gente só assume que são proporcionais, elas não são iguais. Para serem iguais, tem que ter esse k aí na jogada. Tá? Além disso, deve-se ter um fator negativo na multiplicação. Esse daí é outro detalhe. Né? Pois trata-se de um decaimento, a derivada deve ser negativa. Né? E fica dessa maneira, né? A derivada da equação diferencial, tá? Que envolve uma das funções que a gente quer encontrar e a derivada da mesma. Tá bom? Esse fator negativo acho que é mais fácil de visualizar, né? Porque no gráfico ele está sempre caindo e está sempre diminuindo. Se o gráfico está sempre diminuindo, né? Então esse ângulo, essa derivada tem que ser negativa, né? Porque se não for negativa, ele não tá caindo, ou vai estar constante ou vai estar subindo. Então a gente tem que assumir que seja negativo, né? O próprio nome, decaimento, né? Decaindo, diminuindo, a derivada tem que ser negativa, ou seja, fica dessa maneira com um sinal negativo. Né? Aqui a gente já resolveu metade do problema, né? Já chegamos na equação diferencial. Agora é usar as técnicas que a gente aprendeu para resolver uma equação diferencial, né? Que é o último passo, né? Que é o passo em que você encontra a solução do problema, né? E antes disso você encontra uma solução geral para o problema, né? A solução geral não envolve os dados que foram dados, né? É só matemática mesmo, é só técnica de matemática, né? Uma generalização, e depois você usa os dados que foram dados no exercício, né? Essa equação diferencial, né, é um tipo de equação diferencial mais simples, né, porque você consegue separar as variáveis, né, tipo você consegue jogar o dt para um lado e o dn do outro, né, tudo em função de n para um lado e tudo de função de t para o outro, né. A gente chama essa técnica de separação de variáveis, ou seja, vai ser simples de resolver, né, não é muito complexo. Existem equações diferenciais que são mais difíceis de resolver. Essa aqui é uma equação diferencial que pelo menos a gente achou particularmente fácil, né, para resolver. Ou seja, isolando os dois, né, por ser uma equação de variáveis separáveis, pode-se integrar ambos os lados, né. Um você integra em função de n e outro você integra em função de t, ok? Integrando os dois lados, né, a gente chega à integral de 1 sobre n, né, que é um dos lados que a gente chega, né, a gente chega no seguinte caso, né, 1n sobre 1n dn, né, igual a menos k dt. Integra um lado. Integral de 1n dn é ln do módulo de n, ok? E a integral de menos k em relação a t é menos k vezes t mais uma constante, né? Que é a constante que vem aí da integral indefinida, né? O n, a gente sempre tem que assumir o módulo de n quando vai fazer o ln, né? Porque esse n não tem como ser negativo, né? Tem que sempre sair algo positivo ali. Quer dizer, o n pode ser negativo. Em problemas gerais, um x ali ou um n pode ser negativo, mas tem que ter um módulo para garantir que não seja quando colocar dentro do ln, né? O módulo serve para isso, né? Porque se levar o e elevado a qualquer número, nunca vai dar negativo, tá? Você pode levar o e a qualquer número, nunca vai dar negativo. Então a gente assume então que o n é positivo, né? Porque é um número de átomos, né? Esse número de átomos também é um valor assim escalar, né? Não pode ser
não pode ser negativo, né? Então o n a gente já sabe que é positivo, que é maior que zero, né? Então a gente já pode tirar o módulo, né? Então vai ficar ln de n igual a menos kt mais a constante, né? Aí a gente passa o e elevando tudo ali, ó. Passa o e elevando tudo, né? O e passa para o outro lado elevando, né? E elevado a menos kt mais c, né? Aqui nós temos uma equação exponencial, né? Está tendo uma relação exponencial entre o e, né? Então você pode tirar você pode isolar o e e c, né? E elevado a menos kt mais c é igual a e menos kt vezes e elevado a c. Ok? A gente chama o EC de outra constante, né? Vamos chamar de C1, né? Chama de C1. E desse modo, a função nt, né? N em função de t, que é o número de átomos, né? O núcleos do átomo, é igual a C1 vezes E elevado a menos kt. Você está vendo que não tem nenhum número, né? Dentro das variáveis. Então, essa é uma solução geral da IDEO. Né? A gente vai usar essa solução geral para particularizar e encontrar a solução que a gente quer para o exercício, né? O número de anos que tem aquele crânio do humanoide. Né? Então, a gente já chegou, está quase terminando o exercício, já chegou na solução geral da IDO, que é da equação diferencial ordinária. Né? Então, o último passo, né, é sumir valores aí para a gente sumir os dados finais, né, que a gente precisa. Né? Eu chamei NI, que é a quantidade inicial de carbono, tá bom? 0,02 NI, que é a quantidade atual final, né, que é 2% do NI que a gente quer. Os arqueólogos viram que só sobrou 2%. Né? E esse é um dado importante do exercício, que é a meia-vida do carbono. Né? A meia-vida do carbono é quando a quantidade inicial já está pela metade, né? Ou seja, meio vezes NI. Né? Quando T tem 5.600 anos, né? Chegando na meia-vida do carbono. Beleza? Aí a gente substitui esses valores, né, naquela equação, na solução geral, ok? Então, o n, quando o tempo for zero, é igual a ni igual a c1 vezes e elevado a menos k vezes zero, né, porque é o tempo inicial, né, quando era zero. Vai dar zero ali, qualquer número elevado a zero é 1, né, então vai ficar c1 vezes 1, então ni é igual a c1, ok? Ou C1 é igual a NI, porque a gente vai substituir o NI no lugar de C1. Vai ficar. Aí a gente usa o segundo dado ali, que é o de 5.600 anos, né? Já com um NI, aí N em função de 5.600 é igual a meio NI, né? Que é a meia-vida do carbono, igual a NI vezes E elevado a menos K vezes 5.600, ok? Tem NI dos dois lados, dá para cortar esse NI. Já assumiu com NI. Agora você está com uma equação aí com uma variável apenas, que é o K. Né? Por meio aí do ln, né, você passa o E. Né? Ele vira o ln do outro lado, né? De meio, ln de meio, igual a menos K vezes 5.600. Tá bom? Você isola o K, vai ficar K igual a menos ln de meio dividido por 5.600 anos. Tá? Eu deixei esse valor, né? A gente deixou esse valor, não arredondou, porque vamos deixar para arredondar no fim, né? Porque esse valor vai dar um valor aí totalmente quebrado, né? Talvez irracional, né? E vai ter que arredondar. Então usa esse valor aí do ln, né? Porque fica mais, depois vai acabar cortando. Algumas coisas aí vão acabar cortando e a gente arredonda no fim. Então deixa k igual a menos ln de meio sobre 5.600, né? Ok, então o nt é igual ao ni vezes e elevado a t vezes esse k, que é esse número aí, né? T vezes ln de meio de 5.600. Tá? Essa seria a solução. Agora, por meio disso, você consegue encontrar a solução e quantidade de tempo, né? Que tem o humanoide, né?
Vocês viram que o K ficou positivo, né? Porque lá na solução geral tá menos K, né? Menos K entre um outro menos, né? Ou seja, menos com menos deu mais. Beleza? Então vai ficar 0,02 NI igual a NI vezes E elevado àquela constante. Né? Corta o NI novamente, tá? Passa o eta de um lado, passa o ln para o outro. Né? ln 0,02 igual a T vezes ln de meio sobre 5.600. Isola o T, né? Vai ficar 5.600 vezes ln 0,02 sobre ln de meio. Ok? Joga isso na calculadora, né? O único momento que a gente vai usar a calculadora é que agora no fim, né? Joga na calculadora, né? Esses valores aí, e o T dá aproximadamente, né? Redondei aí, a 31.605,59 anos, tá? Um bom tempo aí que já tem o humanoide, né? Por isso que nem era humano, né? Era humanoide, porque faz tempo mesmo que tem esse Canada, né? Ou seja, a resposta mais elegante aí para o exercício é: a idade do crânio é cerca de 31.605,59 anos. Ok? Solução específica da solução geral, né? Solução específica é a resposta da questão da datação do carbono. Ok? Então é isso. Resolvemos aí uma equação diferencial passo a passo. Então, obrigado por quem assistiu o vídeo e é isso aí. Espero que tenham entendido e valeu. Até mais, galera.